Boa noite, lindonas. Tive que entrar novamente, tive probleminha na internet. Sejam bem-vindas. Encerrando aí nossas semanas de live sobre autoestima. A convidada especial de hoje é a Gláucia, que vai falar sobre o tema É mais fácil usar máscaras. Será? Então nos acompanhe, estou esperando ela entrar novamente para falarmos sobre esse tema de extrema importância que envolve também a autoestima, o autoconhecimento. Estou aguardando ela entrar para a gente dar início novamente aqui à nossa live de hoje. Vamos aguardar que ela está entrando, vamos lá. Esperando só mais um pouquinho. Acho que agora vai dar Oi, certo. Glaucia, me perdoa, tive problema Nenhum problema, na nenhum internet. problema. Olha Aí só, eu reiniciei tem aqui, oito tudo meses, certo. tem oito Seja meses que eu estou muito dando aula. bem-vinda. Muito obrigada, Diana, muito obrigada mesmo, viu? Como eu disse, é uma honra, uma alegria nós estarmos aqui juntas. Eu acho que mulheres inspirando mulheres, mães auxiliando mães, eu acho que é um Isso caminho aí, fantástico. Quando a gente se sente sozinha no caminho, é muito mais difícil, né? É muito mais com penoso certeza. o caminho. Então, é muito bom esse Essa troca é bate-papo. muito rica, né? Podem ir chegando, mamães. Vai ser uma alegria, uma honra ter vocês aqui com a gente. Eu vou me apresentar. Em seguida, a Glaucia também vai se apresentar, a nossa convidada especial, para que vocês conheçam um pouquinho da gente. E a gente dá início agora à nossa live. Quem me conhece, eu sou Daiana Falcão, sou coach para mães, estou com o projeto Mulheres Totalmente Demais, onde eu quero, através do autoconhecimento, através do autoamor, através do coach, através da conexão entre as mães, trabalharmos aí para que você se enxergue como uma mulher totalmente demais que você é. A Glaucia vai falar um pouquinho do trabalho dela, e em seguida nós vamos entrar no tema. Glaucia, se apresenta para nós, para as mamães aí que não te conhecem ainda, para conhecer você um pouquinho e o seu trabalho. Tá ótimo. Bom, eu também sou mamãe, tenho duas filhas, né? Começo dizendo isso. Tenho a Maria Luísa, que vai completar 6 anos, e A a charada Isabela. Maria, da minha filhotinha. Seis Ai, que anos lindo! também. E a Isabela, que vai completar 2 aninhos em fevereiro. Então, de duas menininhas, de duas princesas lindas. Sou comunicóloga, né? Atuo na área de comunicação aí há mais de 20 anos. E tenho um trabalho com mulheres empreendedoras, com foco em negócios, construção de negócios com propósito, não é com um propósito, com algo que faça sentido, com a sua essência, com a sua verdade. Então, esse é o meu tema hoje, esse é o meu objeto, e esse meu trabalho com mulheres me levou para entender mais esse universo. Então, eu estou fazendo um doutorado em psicologia da saúde da mulher. Esse é um pouquinho da minha trajetória e, como eu disse, é muito bom estar aqui com vocês. Que linda a sua história, que realmente todo o teu conhecimento, toda a tua experiência como profissional e como mãe possa estar nessa noite aqui, levando um pouquinho para as mães desse conhecimento, dessa troca tão rica, né? É verdade. Então, as irmãs que estamos assistindo, vamos aproveitar. A convidada especial de hoje tem muito a acrescentar para nós. Acho que é uma troca rica. Quem quiser pode escrever nos comentários, que no Isso. decorrer do nosso bate-papo a gente vai respondendo. A gente está 100% à disposição de vocês. Essa é uma hora exclusivamente para vocês. Cláudia, eu estava vendo no teu Instagram, foi quando eu vi lá o tema, por que usar máscaras é mais fácil. Me chamou muita atenção esse tema. E quando eu entrei para ler o conteúdo, eu achei riquíssimo e faz muito sentido para mim tudo que você escreveu lá. Nós temos uma tendência aí de viver pelo que os outros gostariam e não pelo que nós gostaríamos. E por conta disso, a gente vive uma vida que não é nossa. E aí isso traz desconfortos, isso traz autoestima baixa, isso traz viver fora do seu propósito, fora da sua missão de vida. E aí você vai mascarando cada dia mais uma vida que não é sua, cada vez mais você ficando angustiado e se afastando de si, né? Então Isso. fala um pouquinho para nós como você chama, primeiro, como você chama esse tema fantástico, que acaba trazendo aí muito à tona do que a gente está vivendo e te dá um duplo Sim, sentido, né? sim. Dessa realidade aí que está realmente nos anulando e, ao mesmo tempo, nos transformando, nos descobrindo tanta coisa, né? Por trás das máscaras e por conta do que está acontecendo, a gente está se descobrindo pessoas tão diferentes. Então, É conta para verdade, nós, né? é verdade. Como você chegou A gente nesse está tema aí? nesse momento onde todo mundo use máscaras, não é? E a gente tem uma sociedade que nos ensina, na teoria, a não usar máscaras, não é? A sermos autênticos, a sermos mulheres verdadeiras, mas na realidade
na maioria de nós fomos educadas e crescemos em ambientes que faz com que a gente... E isso não tem culpados nessa história, né? Toda uma história de educação, de sociedade, aonde quando a gente é verdadeiro, o que pode acontecer com a gente? Rejeição, complexos, traumas. Então, o que a gente vai entendendo? Que é muito melhor eu mostrar o que querem de mim e não o que eu sou de verdade. Então, o que esperam da Gláucia. E aí, quando eu mostro o que querem da Gláucia, é como se ficasse tudo bem, tá tudo certo, não é? Você é aceito no grupo, você pode fazer parte Exatamente. daquela... Aí eu tenho um grupo, aí eu pertenço, aí eu faço parte, aí eu consigo até ser ouvida. Mas eu sou ouvida com o quê? Eu sou ouvida com um pedacinho de mim e que talvez aquele pedacinho nem seja verdadeiro. E que talvez aquele pedacinho eu até inventei dentro de mim para caber naquela forma, para entrar naquela forma. Então, o primeiro ponto aí é que o agradar o outro, ele tem uma proporção maior do que a nossa autenticidade, infelizmente. Estar agradando as pessoas. E o pulo do gato tá aí, não é? Porque quando a gente fica na luta para agradar, para caber naquela forma, a gente se desagrada, a gente se machuca, a gente se fere. É como você falou, a gente não vive as nossas vidas. E não vivendo as nossas vidas, como é que eu posso ser uma boa mãe? Como é que eu posso ser uma empreendedora de sucesso? Se eu estou vivendo uma vida que eu criei, não é? Que eu inventei, e não a minha. E quando a gente se desloca desse local, que é o nosso centro, que é a nossa vida, que é a nossa essência, eu me torno uma mãe, uma esposa, uma empreendedora, uma profissional. A palavra é forte, mas falsa, não é? Por baixo daquela máscara de conformidade, de conformismo. E por isso que usar máscaras é mais fácil, porque a gente, na maioria dos casos, a gente cresce com isso. E tudo que a gente já está acostumado é mais fácil, não é? Tudo que a gente tem que fazer de diferente é que é complexo. Então, por isso que eu coloquei, é mais fácil usar máscaras, porque realmente é muito mais fácil eu continuar sendo o que as pessoas esperam de mim do que eu tirar essas máscaras. Não, a partir de agora eu sou a Gláucia. A Gláucia é em evolução. Eu gosto sempre de dizer isso, não é? Não é a Gláucia que... Sabe aquela... Eu gosto de falar também da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Não, não é essa, Gláucia. Mas tem que ter em constante evolução, né? Em constante evolução, em constante desenvolvimento. Mas a Gláucia real, a Gláucia com falhas, a Gláucia com limites, a Gláucia limitada, a Gláucia frágil, mas a Gláucia não é nada mais, nada menos do que a Gláucia. E aí, essa Gláucia em construção, ela vai ser uma mãe melhor, ela vai ser uma profissional melhor, mas essas máscaras, elas fazem parte da nossa zona de conforto. Elas estão na nossa zona de conforto, mas elas, na verdade, elas não são confortáveis. Elas são paralisantes, não é? Quando eu olho para trás, não é? Olha que menininha linda aí. Essa é a Maria. Ai, olha só, Maria aqui, Maria aí. As minhas eu até coloco pro lado de lá, viu, Diana? Porque senão não fica quietinha assim, não. A Maria, ela ajuda a mamãe, né, filha? Que massa. Ela gosta de fazer vídeo quando tem live. Hoje a gente não fez porque ela estava cansada. Porque ela que faz os anúncios das lives. Só que por conta do hospital de ontem, né, a gente estava cansada. Eu e ela não fez, né, filha? Mas amanhã ela vai falar, né? Mas faz muito sentido que você está trazendo, de novo trazendo para uma realidade atual, acho que é até melhor como exemplo, né? A gente todos os dias usando a máscara, o tempo inteiro, em qualquer situação, a gente percebe o quanto é desconfortável. No início, você vai, dá para você usar. Aí você vai no mercado, você usa. Você vai na padaria, você usa. Aí você já quer ir no momento de lazer. Aí você já tem que usar, já é desconfortável. Porque aí você queria estar com o batom aparecendo, você queria estar rindo, mas você está por trás de uma máscara. Então é exatamente isso. E olha
isso não se perdura por muito tempo. A gente já está quase há 10 meses nessa situação de usar máscara e a gente tem percebido o quanto que a gente já não aguenta mais, o quanto isso é desconfortável. E aí tem dias que a gente esquece de usar a máscara. E aí você fala, aí você consegue perceber a diferença quando você não usa máscara, quando você está ali na tua liberdade de expressão, na tua liberdade de aparecer como você é, de passar teu batom, de estar linda e esplêndida. E aí, quando você traz isso para uma realidade para a tua vida, você percebe que não dá para levar uma situação, uma vida que não é você, mascarada por muito tempo. Uma hora a máscara tem que ser tirada. Uma hora a máscara cai e é necessário. Por esse lado, é um lado positivo a máscara cair. Para que você seja você, para que você viva conforme os teus valores, para que você se permita cada dia mais evoluir, para que você passe a valorizar e a fazer coisas que fazem bem a você, que agrade a você. Temos uma tendência aí para ser aceito em grupos, nos grupos, de querer agradar o outro. E aí você deixa de fazer algo que para você seria melhor, porque para você ser aceita em determinado grupo, determinada situação, você precisa estar conforme aquela situação, senão você não é aceito. Aí o que você faz? Você prefere ferir os seus valores, deixar de ser quem você é para ser aceito. Mas isso está muito ligado a você não se conhecer, a tua baixa autoestima, a falta de propósito, a falta de você saber o que é bom para você. Então, eu acho que quando você entende isso, quando você começa a perceber que sem máscara, sendo você, é muito mais leve, é muito mais confortável, e você percebe que você evolui anos-luz, porque aí você está pensando em você e não no outro. A opinião do outro é importante, desde que acrescente algo para você. Se não acrescenta, ouve e ignora, não traz para sua vida, porque é cansativo, né, Glaucia? Muito, muito Acha? cansativo, porque você fica sempre forçando uma situação. Você força algo que não é natural, que não é espontâneo. E tudo aquilo que a gente força traz resultados extremamente complexos para o nosso interior, traz resultados extremamente penosos para o nosso interior. E o que eu tenho falado bastante nas lives que eu tenho dito, que eu tenho feito, é que a nossa maternidade, a nossa profissão, a nossa carreira, os nossos negócios, eles dependem do nosso interior. Então, eles dependem de como nós estamos dentro de nós. Então, se você fica gastando uma energia tentando ser quem você não é, qual é a energia que vai sobrar para você ser quem você é? Para você evoluir, para você crescer, para você dar um passo a mais, como eu falei, para você ser uma mãe melhor, para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma empreendedora. E aí, e suga também. Por mais que estar na zona de conforto, estar com essa máscara, você fique pensando assim, não, se eu me mostrar como eu sou, não vão me aceitar, não vão me querer, não vão permitir que eu fique. Por mais que você sinta isso, porque tá horrível com a máscara, como você mesmo disse, né? Mas se eu tirar, eu não vou ser aceita, a sua energia está toda voltada para tentar se esconder. Está toda voltada para ser quem você não é. E isso é um grave prejuízo para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso desenvolvimento profissional, porque eu acredito muito nessa integralidade. Não é? Nós somos múltiplas em uma só. Nós não somos múltiplas, nós somos múltiplas em uma. Não é? Aí entra a questão de a gente ter a habilidade de ter esse equilíbrio, que é uma tarefa que ela precisa ser exercitada todos os dias, que novamente a gente entra na questão do autoconhecimento. Exato. Não tem como ser uma pessoa no pessoal, uma pessoa no profissional. Automaticamente, você incorpora aquela situação. Porque não tem como eu ser a mãe e no meu negócio eu ser mãe de novo. Exato. Se eu não for uma empresária, se eu não for uma pessoa diferente do que eu sou como mãe, o meu negócio não vai caminhar. Porque eu tenho as minhas habilidades como mãe, tenho minhas habilidades como empreendedora, como empresária. E que, é claro, vão ter situações que as suas habilidades em comuns podem ser usadas para duas situações, mas a maioria das vezes não. Então você tem que cada dia mais se conhecer justamente para isso, para você usar as habilidades certas e as suas forças certas para determinadas situações. Como mãe, você vai usar determinada força, determinada habilidade. Como empresário, você vai usar outra.
E Sim. vão ter situações, né, que você tem suas limitações, que você tem que aprimorar, tem que crescer, tem que se permitir cada vez mais novos conhecimentos. E como mãe também, a troca quando a gente está fazendo, inclusive aqui, traz isso para nós. Que é aquilo que a gente comentou ontem, nas lives que eu tenho falado, fizemos essa semana com as outras mães, a gente não precisa errar para acertar, a gente pode aprender com o erro do outro sem precisar passar. Sim. Cabe a nós queremos enxergar isso e querer se conectar e aprender com as experiências do outro também, porque às vezes a gente está tão envolvido de viver uma vida que você não é, que você esquece de perceber quantas oportunidades, quantas situações novas, sem você precisar pagar, está ali à sua disposição. Cabe a você abrir o olhar para isso, cabe a você abrir, tirar a máscara, tirar lá a venda, para se permitir e viver coisas novas e trazer isso para a tua vida como mãe, como pessoa, como mulher, como empresária, como empreendedora, né? Eu acho que é muito isso. E aí volta na questão do autoconhecimento. Porque se você não se conhece, nenhuma dessas coisas caminha. E tudo bem se você não conseguiu até agora. Nunca é tarde, né, Glaucio? Independente da idade, independente se está Não. empreendendo ou não, se vai começar a empreender ou não. Eu acho que sempre é tempo. E se já está aqui nessa live, já está se permitindo dar o primeiro passo, Já né? está se permitindo, exatamente. Se está aqui, se vai assistir depois, independente da sua realidade. É importante você fazer essa análise. E como é que eu posso descobrir se eu estou usando máscaras? Se na minha vida profissional eu não estou sendo a Gláucia, se na minha vida pessoal. A primeira coisa, o primeiro sinal que surge quando eu não estou vivendo a minha verdade, a minha essência, é um desconforto. É um desconforto, você sente que tem alguma coisa errada. No primeiro momento, você não consegue saber o que é que será que está errado. Mas existe um desconforto, existe um... é como se você já chegou num lugar que parece que não é o seu lugar, e aí você fica ali, você não sabe se você Você vai para fala, a eu direita, não se você pertenço a vai para esse a lugar. esquerda. Tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada ali. Então, o primeiro sinal é esse desconforto emocional, esse desconforto, até mesmo físico, muitas De não vezes. estar pertencente àquele local, né? Exatamente. Você está ali, mas você não é desse local. Então, o primeiro sinal é esse. Então, vamos, o autoconhecimento. Vamos iluminar. Iluminar o quê? Dentro. Iluminar para dentro. Não adianta você ficar buscando fora respostas do que está dentro de você. Então, não é o E que não o adianta outro vai perguntar te para o dizer. outro, né? O que eu tenho que Exato, eu ia melhorar. dizer isso. Não adianta Não, você claro que perguntar para o não, outro. né? É perguntar para si mesmo. Né? De estar no seu Exatamente. momento ali sozinha e se perguntar: o que eu posso Exato. melhorar? O que me traz tantos desconfortos que até hoje eu não consegui ver? Né, Márcio? Exatamente. O que eu posso fazer para sair dessa realidade? O que eu posso fazer para ser. E também outro segredo. Você não vai. Imagine que você tem 30 anos, por exemplo. Ao longo de 30 anos, você aprendeu como caber nos grupos, como caber na sociedade, como ser aceita. E aí, a partir de agora, você define: não, eu não busco mais agradar. Eu busco a minha melhor versão. Eu busco ser a Gláucia. Você vai dormir de um jeito e vai acordar de outro? Não. Você vai entrar em um processo. O primeiro processo é de você entender o que tem aí dentro. Quais são os gostos, os sonhos, que estão tudo aí dentro amassado, sabe, paralisados, para você conseguir olhar e falar: realmente, se está tudo isso daqui preso aqui dentro, é porque aqui fora eu não estou vivendo quem eu sou. Então, depois do desconforto, você vai começar a mapear, a analisar o que tem dentro de você que não está fazendo sentido, que não está, que você está vivendo, ou quais são os sonhos que já nem são mais na categoria de sonhos, porque você já nem acredita mais que eles vão acontecer, que Que você não tem que acredito. A resgatar. autoconfiança está lá embaixo, né? Exato. Então você traz de volta. Peraí, olha aqui os meus sonhos, olha aqui o que eu gosto. Então você vai trazendo, você vai colocando luz. Isso aqui é o que eu fiz para agradar, isso aqui é o que eu fiz para me encaixar, isso aqui é o que eu fiz para, como eu falo, né, para realmente estar dentro daquela sociedade que você vive. E isso aqui é quem eu sou. E você vai colocando um de cada vez. Não são todos de uma vez.
Não é assim que você vai... Porque senão, nesse processo, você se frustra. E aí a frustração faz com que novamente você pegue uma outra máscara. Você pegue uma outra coisa para se esconder. No constrangimento, na vergonha. E é triste o que eu vou dizer. Sabia que às vezes a gente usa máscaras porque a gente tem vergonha de ser quem somos. Nós ficamos constrangidas de ser quem somos. Aí entra a questão da baixa autoestima, né? Porque quando você não valoriza quem você é, a tua autoimagem, as suas habilidades, o que você tem de pontos fortes, você só consegue ver o lado sombrio, quem você é negativo, todas as suas fraquezas você traz à tona, você não consegue se olhar no espelho, você não consegue se valorizar e se cuidar. E aí vem toda essa autoconfiança aí tua, fica lá embaixo. E você realmente não se valoriza, não se respeita e não se aceita. E aí traz o desconforto, né? O desconforto e a não vivência daquilo que você tem desejos de viver, não é? Às vezes o que você quer viver, infelizmente, está muito diferente de tudo que você está vivendo. E é preciso coragem, né, para tirar essas máscaras, apesar do post dizer, né, é mais fácil usar máscaras, mas é preciso muita coragem para você É tirar. mais coragem ainda para tirar. Mais coragem para E acho que tirar. e traz isso mesmo, né? Eu estou gostando assim de a gente trazer isso à tona para a realidade, porque a coragem de você andar sem máscara na rua e ter o risco aí de se contaminar, traz também para nós, né? Nessa situação, quando você traz à tona da realidade, é muita coragem, mas é uma necessidade. Então, a questão de necessidade. É a mesma coisa. Nesse caso que a gente está trazendo aqui, nosso de tema, é que é uma coragem para você tirar mesmo, para mudar a sua vida, para mudar e viver conforme você é, a tua essência. E sabe uma coisa que a gente estava falando e quero trazer também para nós? A gente quer viver e ser pessoas que não somos para sermos aceitas, né? E, infelizmente, a gente está vivendo aí numa era da tecnologia, infelizmente a gente está consumindo muito internet, muitas redes sociais, e a gente acaba se envolvendo com muitas pessoas que estão ali, muitas pessoas trazem conteúdos muito positivos, mas muitas pessoas também se aproveitam do momento para formar um exército aí de pessoas soldadinhas iguais, né? E aí você faz o quê? Você quer ser. A pessoa diz lá, tem o cabelo curto, tem uma unha vermelha, tem um batom não sei das quantas. O que você faz? Para você, primeiro, para se sentir aceita, para você achar que você vai ter o mesmo resultado que aquela pessoa. Segundo, para fazer parte daquele grupo fechado ali. E aí você faz o quê? Você, pela imagem, é uma pessoa igual a outra, sendo que você não é aquela pessoa, vive uma imagem que não é sua, usa uma fala que não é sua, usa contextos que não são seus. E isso eu falo até para as mulheres e mães empreendedoras. Eu tive um negócio há muitos anos na ramo de decoração e agora tenho uma nova empresa e tenho um negócio do Mulheres Totalmente Demais há muitos anos. Então, são aí quase 13 anos de caminhada de empreendedorismo. E aí você percebe que quando você não é autêntico, não adianta você copiar. Você tem que aprender. Quando você aprende, quando você faz, de acordo com o que você aprendeu, você ressignifica ali coisas que não são boas para você e você transforma, você cria dentro do que você aprendeu coisas que vão ser boas para o teu negócio, para a sua vida. Então não adianta você querer copiar também a imagem dos outros para ser aceita, para formar grupo. Se você não pegar aquele conteúdo, aquela informação para te acrescentar, para que faça você ter novos insights, para que você desperte coisas que antes você não tinha percebido, para transformar numa personalidade, para uma autenticidade sua, os resultados não vão acontecer. Eles podem até acontecer no primeiro momento, porque você acredita tanto que aquilo ali vai dar certo daquele jeito, que no primeiro momento você sustenta. Mas ao longo do tempo, ninguém consegue sustentar algo que não vem do teu coração. Por isso que quando eu estou aqui para fazer stories, para fazer lives, é claro que eu estudo, eu não estudo esse tema específico, porque para a gente estar aqui nessa live, a gente já tem uma conexão de informação muito parecida para a gente acrescentar para o nosso público. Mas eu estou aqui dentro da minha bagagem, dentro do que eu aprendi, dentro do que eu busco todos os dias. E com tua experiência, nós estamos aqui somando.
E não adianta eu sair daqui e copiar a Gláucia. Eu tenho que trazer tudo que eu tenho de bom aqui, que eu aprendi, e transformar para algo que vai acrescentar para o meu negócio, porque o meu negócio é diferente do teu. A minha vida, como mãe, como pessoa, é diferente. Mas eu tenho muito a acrescentar com o teu conhecimento. Então, o que eu posso trazer e transformar para dentro dos meus valores, para dentro do que eu acredito, para fazer a minha vida ser melhor, para me transformar numa pessoa melhor. Mas eu sempre falo, se não for de coração, se não tiver de dentro aqui, transformou, mexeu em alguma coisa aqui dentro, não faça só por fazer. Fazer só por fazer, lá na frente você se frustra. E quando não é verdadeiro, cansa, o que você falou, a energia ela se esgota rápido. Ainda mais mães empreendedoras, que você tem que estar criando o tempo inteiro, você tem que estar aparecendo o tempo inteiro. Não sustenta se não vem de dentro. Você não consegue, por mais inteligente, por mais informações que está disponível, se não vier de dentro, se não vier dali de uma transformação, as coisas elas estagnam no meio do caminho. Então, acho que isso é válido também pensar sobre isso, né, Glaucia? Não, Sobre essa. com certeza, Diana. E assim, eu gosto muito desse movimento de mulheres apoiando mulheres. Porque eu não sei se na sua realidade, mas geralmente o que a gente vê é amigas, até grupos de amigas, grupos de mulheres ali, mas é sempre criticando, né? Aquela criticazinha, aí por trás, uma crítica. E eu acredito muito nesse movimento, um movimento de mulheres que motivam, que inspiram, é o que você falou. Eu posso ter um conhecimento, você outro, parecidos, similares, mas a sua mensagem, ela atinge de uma forma que a minha não atinge. E vice-versa. Então, a gente precisa entrar também nesse movimento de acolhida, porque quando a gente se acolhe na nossa verdade, cada vez mais as pessoas vão sentir menos necessidades de colocarem máscaras. Quanto mais a gente for aceito dentro dos grupos, quanto mais a gente for aceita como mãe, não é? Olha só, até falando aqui como mãe, se tiver uma mãe assistindo, se tiver alguma mãe que vai assistir isso depois, olha que incoerente. Então, mães deveriam apoiar mães. E o que acontece quando a gente se torna mãe? É um monte de conselhos que muitos deles você fica assim, nossa, eu não sou uma boa mãe. Eu sou uma péssima. Aí vem a culpa, né? Nossa. Minha culpa, minha máxima culpa. E aí, isso não é apoiar. No empreendedorismo, a mesma coisa. Você vai deixar o seu emprego CLT para abrir um negócio? Você tá louca? Você enlouqueceu. É desse jeito, né? Não dá para viver de sonho. Cai na real. Isso daí é o seu hobby. Isso daí não é o seu negócio. Você vai deixar aquele emprego seguro para um sonho. Ou, agora você vai além do seu emprego, mais empreender. Então, assim, é um ambiente que faz com que a gente coloque máscaras. Por isso que eu quero falar para você que está nos ouvindo com muito carinho. É preciso romper. É um rompimento. Não ache que não precise romper. Porque é preciso romper. É preciso dizer, não, comigo eu vou agir diferente. E entrar no processo, como eu falei. Não é do dia para a noite, mas é um processo onde você vai se colocando, você vai se apresentando. Também aqui, bem importante, por isso que eu gosto muito desses movimentos aqui. Círculo de influência. O que é o círculo de influência? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Com quem você tem convivido? Se você não quer mais ficar de máscaras, se você quer colocar a sua verdade no mundo, se você quer apresentar nos seus negócios, na sua maternidade, quem você é em evolução, você precisa ter pessoas que te ajudem nisso. Se você ficar convivendo 24 horas com quem diz nada a ver, o que é isso? Você tem que isso, você tem que aquilo, você não pode ser diferente do padrão. Como é que você vai ter forças e energia para sair das máscaras que você aprendeu desde a infância, aquela que você foi colocando meio que inconscientemente para ser aceita no grupinho daquelas amigas que você não conseguia entrar, para ser aceita na sala de aula que você chegou e que não te davam espaço.
para ser aceito, principalmente na sua adolescência, naquela tribo, naquela turminha que não te cabia. Para ser aceita no seu relacionamento. É até isso. Existem pessoas que se transformam para caber no relacionamento. Usam máscara e aí como é que faz, gente? Você vai morar com aquela pessoa, você se casa, aí você fica escondendo, sabe assim, ó, escondendo, porque se você tirar, ele não te conhece. A pessoa não te conhece. E se você for ficar 24 horas com ela, é insuportável. Então, entenda, é um rompimento. É um rompimento que a gente precisa fazer, que a gente precisa iniciar dentro de nós, se faz sentido para você. Não é? A gente não está aqui dizendo que todo mundo usa máscaras. Nós estamos dizendo que é importante a gente refletir sobre isso, a gente conversar sobre isso. E muito importante, a gente se apoiar. Quanto mais as mulheres se sentirem apoiadas, mais elas vão sentir coragem para ser quem elas são em evolução. Eu acho que isso faz muito sentido mesmo, Gas, porque assim, quando outra mãe mina, né, ou faz qualquer tipo de comentário para aquela outra mãe, por alguma situação que para ela não faz sentido, e ela externaliza isso de uma forma negativa, ela não sabe o contexto, ela não sabe a história daquela mãe, ela não sabe por que ela teve determinado comportamento. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história de vida, cada um tem os seus valores, cada um tem a sua crença que veio lá de trás, que em alguns momentos ainda não conseguiu trabalhar para ressignificar, para entender por que sempre teve esse determinado comportamento e não consegue romper, porque está sempre no círculo vicioso de estar em ambientes que não são ambientes que para ela fazem sentido, mas ela não consegue romper. Por quê? Então, tem todo um porquê por trás, tem toda uma crença enraizada, tem toda uma situação que você precisa transformar, que você não consegue sozinho. Às vezes você precisa de ajuda, e ajuda não só entre mães, às vezes ajuda profissional mesmo, de uma psicóloga, de uma terapia, e que às vezes você se limita, por quê? De novo, o que vão achar de mim? Porque aí vão julgar porque eu estou procurando ajuda. E aí o que acontece? Vive o tempo todo com sentimento de culpa. O tempo inteiro se achando uma mãe ruim, se achando uma empresária ruim. Aí o que você falou, deixa de assumir aquele sonho, porque acha que vai deixar o filho em segunda vez. Então, assim, e não é. Você, antes de ser mãe, você é mulher, você tem seus sonhos enquanto pessoa. É claro que o filho, ele é uma prioridade, ele é importante, mas em determinados momentos ele pode não ser a sua prioridade naquela hora ali. E nem por isso você deixa de ser uma boa mãe. Se eu tenho um projeto para ser colocado, para ser lançado, que vai impactar e transformar outras mães, eu vou ajudar outras mães, eu posso, naquele momento ali, não estar com o meu filho como prioridade. Não vou deixar de amá-lo por causa disso, não vou deixar de cuidá-lo por causa disso. Mas eu tenho outras prioridades também. E que ele, numa escala de 0 a 10, é claro que ele é sempre 10, mas em algumas situações e momentos, ele não vai ser a prioridade, porque senão você não anda nas outras áreas da sua vida. Você não evolui como pessoa. E se você não evolui, se você é o reflexo e você é o exemplo para o teu filho, que exemplo você vai dar para ele? Você vai estagnar na tua vida porque você não consegue entender que você tirar a máscara, como você falou, você ter a coragem de entender e de priorizar outras coisas que não seja só o filho, você está priorizando de forma indireta ele, porque se você cresce, se você evolui, se você amadurece, você elimina essas culpas, você elimina o que é quando as pessoas vêm minar aí qualquer tipo de situação, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto mulher, você consegue não trazer aquilo para a tua vida, deixar atrapalhar, e você amadurece. Você amadurecendo, sendo uma pessoa melhor, automaticamente você vai passar isso para o teu filho. E aí todas aquelas tuas crenças, tudo aquilo que você aprendeu lá atrás, que você demorou um tempão para aprender, ou que ainda não aprendeu, que está em processo, você vai antecipar na vida do teu filho. Porque a gente tem uma tendência de repetir padrões por gerações.
E aí, por falta de conhecimento, por falta de aprender, por falta de se permitir, você transfere isso, vai transferindo isso para gerações. Então, pare agora nesse momento, quebre padrões, né? Ressignifique crenças e elimine essa culpa, ou elimine ou diminua, né? Porque é um processo. É um Para processo. que teu filho não sofra ou para que seja mais fácil a trajetória dele em determinados assuntos. É claro que cada um tem a sua vida, a sua jornada, e não é porque que eu vou estar evoluída como mãe, vou ter sabedoria e inteligência emocional como mãe, que a vida do meu filho vai ser perfeita. Não é isso que a gente está dizendo. Porque ele vai ter os momentos dele, as crenças dele, o aprendizado dele. Mas, se eu posso somar para a vida dele, se eu posso me permitir crescer, aprender, desenvolver e passar para ele esses ensinamentos, eu posso quebrar alguns padrões para ele levar adiante também. E aí o que você falou, não dá para a gente querer o tempo inteiro aí viver uma vida que não é nossa, porque aí você se limita o tempo todo. Isso serve também para o teu negócio e para o relacionamento. Você falou de relacionamento. Eu falo para dois tipos de relacionamentos. O amizade, amizade, né? E o amoroso aí, seja casado ou de namoro. Muitas pessoas, né, que estão aí num processo com autoestima baixa, para ser aceito o relacionamento aí amoroso, conjugal, acaba virando e tendo atitudes, comportamentos iguais a do parceiro, fugindo, impedindo todos os seus valores, todos os seus gostos, todos os seus sonhos, anula. Porque eu vejo e escuto muitas mães dizendo, às vezes eu não quero passar um batom, eu quero ir na rua sem batom, um exemplo. E aí aquele marido ali, ou aquele namorado, não, você tem que se arrumar, você tem que ficar bem. Que isso? Você tem que estar bem contigo, independente de como você vai estar, não porque o outro quer. E eu não preciso fazer o que o outro quer para agradá-lo. Eu tenho que agradar a mim. É claro que a gente tem os momentos que a gente quer agradar o outro, você vai lá, você produz, mas vindo de mim, não porque o outro está me impondo. Você não pode ser o outro. Você não pode ser o clone da outra pessoa e infringindo o que você é. Isso vai te minando, isso vai deixando você triste, vai te trazendo insegurança, vai te deixando abaixo autoestima. E o que acontece? Vai evoluindo para algo muito pior, que é a depressão, que muitas pessoas ignoram, banalizam, deixam para lá, mas não percebem que são porções, pequenas porções, que vão enchendo o potinho, vão enchendo até transbordar e sair do seu controle. Então, enquanto está sob o seu controle, corte, rompa, como a Glaucia falou, rompa algumas coisas, rompa algumas atitudes, alguns relacionamentos que já não fazem sentido. No primeiro momento, dói muito. É como o filho quando sai de casa, né? O filho quando sai de casa, a mãe sofre horrores. E quando a gente sai de casa, é doloroso, é difícil. Mas quando você dá o primeiro passo, quando você se vê ali naquela liberdade de algo novo, que você percebe que você evoluiu, que teu filho evoluiu, que existe uma transformação, aquela dor se transforma em alegria, porque você vê que toda aquela transformação, todo aquele acontecimento ali foi positivo. Então, no primeiro momento, por mais doloroso, por mais difícil, por mais que você ache que você não vai conseguir, dê o primeiro passo, se arrisque, tente, porque você vai perceber mudanças maravilhosas na sua vida. Às vezes, para algumas pessoas, pode levar 1, 2, 3, 4, 2 meses, um ano, aquela situação, você perceber que foi melhor. Mas quando você perceber, minha amiga, você nunca mais vai repetir aquela situação, você nunca vai permitir viver aquilo, viver menos do que você merece. Então, você vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar a tua autoconfiança. Você vai se permitir ser verdadeira. E tantas outras coisas boas vão acontecer. Você vai mudando o teu círculo de amizade, aquilo que você falou, né, Glaucio? Somos aí o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se precisa mudar o círculo, o meio, mude, não tenha medo. Você vai ser aceita como você é. Talvez você não está sendo aceita porque você não pertence àquele grupo. Não tem os seus valores. Você está ali numa caixinha fora que não é você. Então, acho que faz muito sentido, né, Glaucio? A gente cada vez mais se permitir o novo, sem medo. Porque dá medo.
mas depois você descobre e você nunca mais quer voltar atrás. E é o que você falou. Quando você tem uma conexão com outra mãe e você estimula, você incentiva ela, fica mais leve. Porque se você está num ambiente que só te minam, só te colocam para baixo, você realmente nunca vai sair do lugar, porque a gente tem uma tendência a deixar o outro interferir no nosso emocional, na nossa vida, né, Glaucia? Com certeza, com certeza. Nós temos uma única disposição dentro de nós, porque, como eu falei, nós somos múltiplas dentro de uma única pessoa. Não é? Nós temos várias atividades, várias competências, vários títulos, mas também vários rótulos, não é? É ou não é que a gente ganha muitos rótulos ao longo da vida? Muito, A com Glaucia é certeza. tal coisa, positivos, mas também É, negativos. é. Quando Mas eu deixa me de ser rótulo, né? Exatamente, como se a gente E fosse um uma produto. responsabilidade que colocam quando fazem rótulos, né? Exato. E aí, para você manter aquele rótulo, às vezes é também por isso que você continua com a máscara. Porque você tem que manter aquele rótulo que te deram. Seja ele qual for, positivo ou negativo. Porque também tirar os rótulos é você se permitir ser. Não, ela não é isso. Eu achava que ela era. Você perde alguma coisa, é um sentimento de perda. E nós não queremos perder. Não é? Nós não estamos preparados para perder. Quando alguém fala para você, consciente ou inconscientemente, olha, eu não quero você na minha vida, eu não quero você fazendo parte da minha vida, aquilo é sofrido, por mais que aquele relacionamento não seja bom, aquela amizade não seja boa. Então, você faz de tudo inconscientemente para continuar com aquele rótulo. Então, quando você se determina, eu não vou mais viver com esses rótulos, você tem que ter paciência com você. Assim como, comparando, quando você abre uma empresa. Tem gente que chega para mim e fala, Glaucia, tá, mas e aí, como é que eu faço sucesso? Calma aí, que sucesso é uma coisa muito relativa. E para você Sim, construir um negócio, é um é uma processo. longa É jornada. uma longa jornada. Vamos lá, vamos começar a entender os princípios, quais são os pilares, quais são os valores que você quer levar para dentro desse negócio. Vamos construir a sua marca, vamos construir toda a narrativa desse negócio antes do negócio existir. Porque é aí que está o grande problema, né? Os negócios surgem para depois quererem construir os princípios, os valores, aonde quer Aí chegar, não qual tem é a a visão. base, não Não tem a sustenta. base. Aí não tem a base. Exatamente. É como se fosse um castelo de areia. Qualquer água que vier, leva. Então, primeiro vamos construir as bases. E é assim também, como construir uma empresa. Muito mais profundo é você se reconstruir como pessoa, como mulher, como empreendedora, como mãe, mas como mulher. Porque para você ser uma empreendedora de sucesso, para você enfrentar todos os desafios do empreendedorismo, que não são poucos, não são poucos, para você enfrentar os desafios da maternidade, que também não são poucos. Nossa, Você, não mesmo. aonde é que está a base disso? A base não está lá na maternidade, gente. A base não está no empreendedorismo. A base está em quem você é. O esqueleto que sustenta todas essas múltiplas funções é quem você é. E é por isso que eu bato nessa tecla. Cuida de você, que todo o restante é como uma onda. Vai chegar até o seu negócio, vai chegar na sua maternidade, vai chegar no seu relacionamento, vai chegar na sua carreira. E aí tem gente que fica batendo, mas eu não consigo evoluir na minha carreira, eu não consigo evoluir no meu negócio, eu não consigo me sentir uma mãe melhor. Mas é porque o problema não está lá, o problema está aqui, em você, né? No seu processo com você mesma, nessas máscaras que você precisa abandonar. E eu te convido a romper de verdade com essas máscaras. Essas máscaras aprisionam, paralisam, empacam a sua vida pessoal, profissional, aquela vida que você ainda nem começou a viver, ela já está empacando. Com certeza. E aí é o que você falou também, né? A base. A gente precisa realmente entender a base. E aí, que é um negócio que começou agora, já fazendo sucesso, que sucesso realmente é relativo, muito relativo. A gente não vai aprofundar aqui nesse tema no próximo live, quem sabe, falando sobre negócios aí para as mães empreendedoras.
Exato. E a gente, da maternidade também, quantos desafios a maternidade nos traz, por mais preparada que você tem de ser, os desafios eles estão aí a todo momento. Eu trago até o meu caso, né, da Maria Luísa, que me trouxe aí um desafio que, por mais que você está ali achando que está preparada, não está. E você trazendo isso para a tua vida, entendendo que você, enquanto mulher, enquanto pessoa, deixando aí a mãe, o empreendedor, empresária de lado, esposa, falando você enquanto pessoa, se você não entender que você é a base de tudo, para que tudo caminhe, porque não adianta achar, tem que separar. Você é um ser só, você tem um cérebro, o inconsciente, o consciente é um só. E não são vários para a mãe, vários para a esposa, vários para a empresária, não, ele é um só. Então, se você transforma aqui, você, de dentro para fora, a tua mentalidade, o teu autoconhecimento, não quer dizer que você vai ter uma vida só de alegrias, só de conquistas. Não é isso que a gente está dizendo. Até porque, se for só isso, você nunca vai evoluir, porque são com os desafios do dia a dia, são com as situações não tão boas que você vai aprendendo, você vai criando alternativas aí de aperfeiçoar e de melhorar para lidar com determinada situação. Então, não adianta você achar que e não pense que porque você está num processo de autoconhecimento, você está nessa busca constante aí de evolução, que não é da noite para o dia e não tem fim. Ah, 3 meses eu vou estar ótima. Não. A vida inteira é como ser mãe. É para a vida toda, não tem? É um processo para a vida toda. O autoconhecimento ele é para a vida toda também. Mas é claro que você pode usufruir de cada etapa, de cada processo, de cada evolução. Até brinquei ontem falando com a Karen e falei também com a Carol, é igual ao videogame mesmo, você vai passando de fase, e isso é para autoconhecimento também. Sim. Então, você entender que o autoconhecimento, ele vai te trazer, sim, mais equilíbrio, vai te trazer você perceber seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais habilidades você tem que você pode usar a seu favor, coisas que você precisa amadurecer, que você antes não identificava por falta de autoconhecimento, então você passa a identificar. É igual quando vai te fazer uma pergunta, quais são suas qualidades? Na hora, você fala 1000, né? E quais são seus defeitos? A pessoa, por dois motivos, ou por medo de não ser aceita, de falar, ela sabe, mas tem medo de falar e não ser aceita, e segundo, ela realmente não sabe, porque ela não se permitiu conhecer o que ela tem de fraqueza, porque se ela descobre as suas fraquezas, ela consegue transformar em forças. Mas se ela não sabe, como ela vai transformar? Como ela vai realmente ressignificar aquilo dali? É claro que ao longo do processo vão ter outras coisas que você não tinha visto, e que está tudo bem. E isso também não quer dizer que você tem que ser forte o tempo inteiro porque você se conhece. Não também, porque vão ter momentos que você vai estar mais fragilizado por determinadas situações inesperadas que te trazem para o teu momento mais recluso, para o teu momento mais de introspecção, que te faz pensar muita coisa. E naquele momento de dor ali, por mais ruim e aparentemente se fala, caramba, por que isso está acontecendo comigo? Você já está sendo transformada ali. Porque no seu momento de dor, infelizmente, a gente tende a reforçar os momentos de dor e valorizar mais os momentos de dor. Então, neste momento, você se transforma. Então, esses momentos, eles também precisam existir. Por mais dolorosos, por mais cruéis que pareçam ser, eles precisam acontecer para que você dê o próximo passo também. Então, se permita também ter um momento de fraqueza. Não queira ser forte o tempo inteiro para mostrar para as pessoas que você é a Mulher Maravilha. Não! Tudo bem você ter momentos de fraqueza, tudo bem você querer chorar, tudo bem você querer ficar sozinha por um período, tudo bem você desistir de alguma coisa que não deu certo, desistir de um casamento, é claro, não sei que dizer isso. Separe, não é isso. É desistir de algo que não faz bem para você. Às vezes desistir de uma empresa que você já tentou de tudo, mas não deu certo. Tudo bem recomeçar, tudo bem aquela página ser virada e você começar um novo negócio, que seja do zero. Começar do zero também não é vergonha. Você tá ali se mostrando mais forte ainda, porque você está recomeçando. Se transformar numa nova versão requer muita coragem e requer muita disciplina. Porque os altos e baixos e as coisas da vida, elas vão estar ali e você está exposta a todo momento. Então, você precisa se fortalecer, mas se fortalecer de você primeiro.
dos seus valores. Primeiro, identifique quais são os seus valores, que muita gente também não sabe quais são os valores. Não sabe nem o que é valor, dirá os seus valores. É verdade. Né? E com tantas informações disponíveis, aí se você passar por um processo de coaching, por um processo de terapia para descobrir, você pode estudar, com a internet está aí disponível, é claro que tem que ter cuidado com as fontes, ler um livro sobre autoconhecimento, ler um livro sobre autoestima, ler um livro sobre maternidade, sobre empreendedorismo, assistir um filme que fale sobre o assunto, porque isso abre a tua mente. E aí isso te estimula a querer ser tua melhor versão, né, Glaucia? Você acha que faz sentido ter esses outros meios? Total sentido. A gente precisa buscar esses mecanismos, né? Ainda ontem, na live de ontem, eu dizia como é importante a gente ir buscando ferramentas para a gente se conhecer, para a gente ser realmente alguém, para a gente se sentir em evolução. Porque quando a gente se sente naquela areia movediça, né, naquela água suja, parada, empacadas ali, é como se a gente não tivesse forças. E quantas vezes a gente se sente assim? E talvez você escute aqui e fale, para elas é simples. Não, não é simples. Não é não. Não é simples buscar uma vida de autenticidade. Mas é possível. O que eu digo para você é que é possível. E essa autenticidade, essa verdade, a sua essência vai te levar para o centro daquilo que você do seu propósito. E quando você está dentro do seu propósito, que o que é o propósito a não ser aquilo que vibra dentro de você? É tão lindo, né? Quando a gente escuta assim, o propósito é viver o que faz sentido para mim. É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo viver isso. Então, e às vezes você demora a descobrir o seu propósito, né? Às vezes é tentativa e erro ali. Para você chegar nele, para você encontrar os propósitos, não é? Porque quando, por exemplo, se você é mãe, existe um propósito na sua maternidade. Se você é empreendedor, existe um propósito no seu negócio. Sim. Então, você, como mulher, como pessoa, tem propósitos aí dentro. E quando você, para viver um propósito, aí que tá. Não tem como eu viver o meu propósito com máscaras. Não combina propósito e máscaras, camuflagem, manipulações, rótulos falsos. Eles te afastam do seu propósito. E aí, quando você se afasta do seu propósito, daquilo que faz sentido para você, daquilo que faz o seu coração vibrar, é como se você fosse se afastando dos seus sonhos reais e na sua essência. Você pode até se aproximar de alguns resultados, mas é por isso que eles não preenchem. Porque os resultados que nos preenchem, eles estão linkados ao nosso propósito. Aquilo que vibra dentro de nós. E o que vibra dentro de mim não é o que vibra dentro do outro. Os meus propósitos, eles são originais e individuais, personalizados. Com certeza. Os seus também. Com certeza. Os seus também. E é por Eu isso gravei um vídeo recente sobre isso. Faça teu coração vibrar, falando de propósito. É o que você falou. Faz muito sentido, Glaucia. Eu acho que quando você, enquanto mãe, você tem aquele propósito, aquilo vibrou ali, você sentiu teu coração, você sentiu a emoção ali, né? Naquele momento como mãe, faz sentido. Aí é aquele teu propósito. No teu negócio, na tua vida, acho que é exatamente isso. Acho que os propósitos, eles podem variar de acordo com a tua área, né? Exato. Enquanto seus papéis. Né? Eles vão variar, eles vão se mover. Eles não são, às vezes a gente fica entendendo que eu tenho um único propósito. E aí isso também é sufocante. Porque, não, você tem alguns propósitos, né, na sua vida. Até por aquilo que a gente falou várias vezes aqui. Somos múltiplos dentro de uma originalidade, dentro de uma personalidade. Somos únicas. E somos originais. Então, dentro desse papel de mãe, de profissional, de esposa, de amiga, de filha, olha, a lista é grande, né? De conselheira, muitas vezes, de apoiador. Enfim, dentro desses múltiplos papéis que a gente tem, quais os seus propósitos? E dentro desses propósitos que você tem, do que faz sentido, do que pode ser simples, mas faz sentido para você, não cabe máscaras. É isso que a gente está dizendo aqui. Então, a gente te convida mesmo, né? Tenha coragem de romper, porque você vai ver a médio e longo prazo os resultados aparecendo aí na sua vida. Nossa, que incrível, assim, que tema maravilhoso.
que abordagem leve, de fácil aí, para que as pessoas entendam, né, que realmente viver conforme os seus valores faz muito mais sentido, te deixa muito mais feliz, muito mais completa. Então, traga até para uma analogia aí do que está acontecendo na realidade. Perceba o quanto é sufocante, o quanto a gente já não aguenta mais usar as máscaras aí para sair na rua. Exato. Então, traga isso para a tua vida. Traga isso como exemplo para você ver. Usar máscara o tempo inteiro não sustenta, não te deixa feliz, é desconfortável. Então, é tempo de mudar, é tempo de fazer acontecer, é tempo de romper, como você falou, né, Glaucia? É tempo de você tirar essa máscara, ser quem você é, viver na sua verdade, viver na tua essência. Tem uma pergunta aqui. Dentre os vários papéis, como não se perder? Às vezes acho que me perco, pois acabo focando no que é urgente e vou deixando o meu propósito maior para trás. Glaucio, consegue? Responde para ela, então. É a Denise que está aqui E falando a Denise conosco. é uma amiga querida que eu amo e que, dentro de um processo de autoconhecimento que eu sei que é valoroso para ela, que eu sei que é o que ela quer, né? Que é uma mulher que quer, uma mulher múltipla também, cheia de qualidades, cheia de coisas. Aqui, respondendo para a Denise, respondendo para todas as mulheres que têm essa dificuldade, porque a gente tem. Como não se perder se eu tenho tantos afazeres, se eu tenho tantas coisas? A primeira coisa é não tentar dar conta de tudo. Não Só tem essa como. exigência, ela já consome uns 30% da sua energia diária. Porque ela não é que a gente acorda pensando como eu vou dar conta de tudo. Como eu vou fazer para dar conta do meu filho, de todas as responsabilidades que a Denise, que talvez você tenha. Depois, nem que seja um planejamento muito simples, porque o planejamento, às vezes, ele é tão elaborado que as pessoas não conseguem viver, né? Eu sou a favor dos planejamentos simples e Eu básicos. falo sobre isso, inclusive, essa semana inteira, sobre como fazer planejamento simples. Depois ela entra lá Simples, também para dar uma olhada. aplicável aí na sua vida. Então, olha só, para a Dê e para todas as mulheres que têm essa necessidade, eu vou me perder três prioridades no dia. 3. Quando eu começo a colocar a quarta, a quinta, a sexta, possivelmente você vai se perder. Quando é que eu planejo essas 3? Pelo menos um dia antes. Pelo menos um dia antes. Não é? Então, quais são as minhas prioridades de sábado? Amanhã. Pegando o exemplo de amanhã. Então, amanhã, vamos dizer que você não tem o seu trabalho. Opa! Já então, tiro ele daqui das minhas prioridades. Eu tenho outra. O que eu vou colocar como prioridade amanhã? Linkado ao meu propósito, linkado ao que faz o meu coração vibrar, linkado a retirar nem que seja uma pequena máscara. Então, são coisas simples, aplicáveis aí na sua vida. Então, quais são os meus propósitos? Vamos dizer que para a Denise, o propósito esteja ligado a ser uma pessoa que vive uma espiritualidade, a ser uma mãe presente na vida do filho dela, a ser uma filha amorosa e compreensiva. Então, aqui a gente já tem 3 propósitos gigantes, não é? Muito, Imensos, né? De muito imensos. valor, inclusive. Não é? E aí ela pode escolher para amanhã, para sábado, uma ação dentro de cada um desses propósitos. Uma ação só, uma única. Olha só, uma ação que ela teve com o filho dela de forma intencional, pensada, planejada e realizada. Porque não adianta planejar e não fazer. E realizada. O que acontece com o interior da Denise? Poxa, eu vivi o meu propósito. Gente, ela fez uma ação, mas ela Isso já muda completou. todo dia e toda a semana, porque Exatamente. E você aí, começa a valorizar e a comemorar aquela pequena vitória. comemorar aquela pequena ação. Aí ela planejou alguma coisa para a espiritualidade dela. Ela fez. Ela planejou, intencionou e fez. Ela planejou alguma coisa com relação à relação com os pais. Ela planejou, intencionou e fez. Gente, 3. Ela termina o dia com a sensação, com qual sensação? Eu fiz Dever o que eu cumprido. pensei, eu cumpri o meu planejamento e vai sobrar tempo para ela fazer outras tantas coisas. Agora, olha a diferença.
Eu tenho que cuidar do meu filho da melhor forma possível, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta dos meus estudos, eu tenho que aprender inglês, eu gostaria de dançar, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Só de pensar na lista, eu já não tenho energia para fazer nada. Já desgasta Já mentalmente. desgasta. Então são Exatamente. E aí três. você vai no automático, né, Glaucio? Porque você, em vez de Exato. você se organizar, se planejar, para cada vez você fazer de uma forma diferente, você vai no automático, aí não tem planejamento, não segue horário, não tem rotina. E aí é exaustivo e cansativo tudo isso, né? E vive fora dos seus propósitos, né? E vive indo dormir com a sensação de não fiz nada que eu tinha para fazer. Então não adianta você ter um planejamento de 25 itens. Não Eles, resolve. são, eles não cabem dentro de 24 horas. Se você se completar vivendo um pedacinho de cada propósito, um pedacinho de cada coisa que faz sentido para você, é uma ação só. No final do dia, você dorme Não tem como feliz. fazer. E o que essa felicidade vai trazer para você? Uma disposição para amanhã você fazer de novo. E é aquilo, né, Glaucio? Não precisa ser tudo no mesmo dia. E acontece, você deixa de ser produtiva quando você vai no teu modo automático, quando você coloca 1000 coisas para fazer no teu dia. É claro que tem mães, né, que são sozinhas, tem uma rotina aí, são vários filhos. Tem a Nanda que entrou aqui, a Nanda, uma pessoa muito querida, uma mãe exemplar, maravilhosa, que tem aí uma rotina bem puxada, tem 3 filhos, tem marido, tem empresa. E aí, assim, é aquilo, quando você quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, porque você precisa dar conta de tudo, você fica uma pessoa cansada, energia esgotada, improdutiva e com a sensação de que nunca deu conta. Então, seguindo o que você falou, esses 3 pequenos passos, porque é aquilo, tenta algo novo. Ah, mas não vai dar certo comigo, minha rotina é diferente. Para todo mundo é diferente, ninguém tem uma vida igual. E cada um dentro com as suas escolhas, cada um fez a escolha do que tem hoje. Então, dentro das escolhas que você fez, dentro do que você vive, tome decisões para fazer algo diferente, para você mudar ali a forma como você age, para ver o resultado diferente. Porque se você continua fazendo sempre as mesmas coisas, como você vai obter resultados diferentes? E a partir do momento que você toma a decisão de fazer algo diferente, siga as instruções que você acabou de dizer aqui e comemore, né, cada pequena coisa que você conseguir. Porque quando você comemora, você reforça no teu cérebro a importância que cada ele tem. E cada vez mais você vai dando gatilho para o teu cérebro exercitar esse comportamento novo. Você E se aí você vai fortalece. e aí fortalece, e aí você vai percebendo que pode fazer diferente, não precisa ser igual. E que tudo bem você não dar conta de tudo e você fazer no dia seguinte, tá tudo bem. Tem coisas que não dá para deixar para depois. Então, essa é urgente, essa é a prioridade. Ó, ela está falando aqui. Glaucia, só mais uma perguntinha para a gente encerrar, que acho que passou até do horário. Tá tão gostoso que vai estar fluindo. Tá Vamos mesmo. olhar mais uma pergunta aqui. Só assim eu me organizo. Se eu for no automático, não completo nada, deixo 10 inacabados. Glaucia, fala aí para ela, porque ela entrou agora há pouquinho, deve ter uns 5 minutos Ela que ela falou que entrou. ela colocou em cima, né, que passou a colocar, né, o seu planejamento da semana na parede da cozinha. E é exatamente isso, né? Se eu tenho um planejamento gigante, ele sempre vai ficar incompleto. Cuidado com os planejamentos gigantes, cuidado com a exigência. Olha, tem 2 frases que têm me acompanhado muito, eu quero dividi-las com vocês. Elas são bem simples. O mundo não te deve nada e você não deve nada ao mundo. Cuidado com essa exigência que você coloca para você. Eu tenho o quê? Não, você não tem. Você não tem, você pode se quiser. E que bom! Intencionalmente, livremente, eu escolho fazer essas atividades. Eu escolho hoje estar presente em 3 coisas fundamentais para o meu dia. E aí, vocês vão perceber que quando você se colocar presente em 3 atividades, em 3 momentos, como o seu dia vai ganhar uma outra força. Como que o seu dia vai terminar numa outra perspectiva. E sabe o que é importante? Isso aí que você falou, Glaucia, incluindo essas 3 coisas, eu acho que é importante também, dentro do dia, reservar um tempo para você, para o teu descanso. Com certeza. Gente, não tem como. Eu vou trazer até um exemplo meu de hoje.
eu estava 3 dias frenética por conta da saúde da Maria, por conta da internação, por conta do projeto. Estava num ritmo frenético. Hoje, eu me permiti dormir 3 horas à tarde, sendo que eu tinha tarefas a serem executadas. E eu consegui, sem a culpa, descansar 3 horas, para que eu estivesse com energia e mentalmente descansada para estar aqui 100% para vocês, para nós. Então, se você não tem esse momento também, dê descanso, porque que seja, minha filha, só um minutinho, vai derrubar. Se não, você não tiver pelo menos meia hora de descanso, a tua mente não aguenta, o teu corpo não responde. Então, tudo passa a ficar mais complexo, por mais simples que seja, porque tua mente está tão cansada, teu corpo está tão cansado, que você não consegue. Então, coloque isso também como prioridade. O descanso, a pausa, é de extrema importância para que o teu dia seja mais produtivo e para que você se sinta melhor, sem tanta cobrança, sem tanta culpa. E a gente tem, nesse momento agora, principalmente as mães, hoje, minha filha tem dever para fazer. Tudo bem se ela não fizer hoje, gente. Ela não vai deixar de ser uma criança inteligente ou menos inteligente, que hoje ela não fez o dever, que era Exato. online. Ela Exato. pode fazer amanhã, ela pode não fazer, tá tudo bem, gente. São momentos desafiadores e que não existe uma regra. A Maria Luísa tem dias que o dever de casa dela não é o da escola, não é a aula online, é a pintura que ela adora, que ela é criativa, que ela está ali no momento dela. Então, você também pode trazer para a tua rotina algo novo, não algo que é imposto. Ela tem que fazer porque a aula é. Não! Então, elimine essa culpa, transforme atividades similares, mas que pode ser diferente para a criança e para você. Um dos exemplos, né, que eu estou trazendo aqui, porque eu vejo como a culpa de muitas mães trazem culpa quando o filho não assiste uma aula e não tem um momento de descanso, quer dar conta de tudo. E não temos que dar conta de tudo mesmo. É o que você falou, não somos Mulher Maravilha aí para dar conta de tudo, né? Vamos tirar essa máscara de perfeição, não somos perfeitos Exatamente. e tudo Vamos bem, tirar né? Na verdade, aí no caso é uma fantasia completa. Não A é? Mulher Maravilha não é nem só a máscara, Vai até o pé. é uma fantasia completa que a gente coloca impregnada na nossa pele. E para tirar não é fácil, não, hein? Não é fácil, não. Mas é Porque a sociedade já importante. rotulou, né? Que mãe tem que dar Exatamente. conta de tudo, né? Exato. Exato. Você é uma heroína, você é uma vencedora dentro da sua história. Você só não é uma Mulher Maravilha perfeita. Somos imperfeitas, limitadas, buscando a evolução, buscando o crescimento. Aí sim a gente vai tirando as máscaras e a gente vai abraçando a nossa essência. Abraçou a essência, viveu os seus propósitos, não tem como na sua vida profissional, no empreendedorismo, na sua maternidade, em todas as outras áreas, não virem os resultados. E eles vêm. Rompe. Às vezes Rompa demora um daquilo. pouco mais, mas tem que ter paciência, né, Glaucio? Como nós falamos, não É é um da noite processo. pro dia. É um Mas, processo. assim, ou começar, ele pode ser agora. Ele não tem tempo. O resultado leva tempo, para cada um é de um jeito, mas o começar pode ser igual para todo mundo. Pode ser agora. Acabar Exatamente. a live, reassistir a live e já começar a tentar isso por uma vida nova, uma vida diferente, com uma vida de propósito, sem máscara, sendo quem você é na tua essência, na tua verdade, ajudar outras mães, encaminhar essa live para outra mãe que precisa ouvir tudo isso, já é Vamos uma nos apoiar. ajuda, dar as Exatamente. mãos, né, Glaucia? Glaucia, eu quero te agradecer imensamente por tanta sabedoria, por tanto conhecimento, por tanta troca. Que delícia de bate-papo. Foi Muito mesmo. obrigada, gratidão, que a gente possa se conectar cada vez mais. Muito obrigada pelo seu tempo. Amei bater esse bate-papo com você. Foi incrível, rico, aprendi muito. E que a gente possa cada vez mais inspirar e ajudar outras mães, outras mulheres por aí, viu? Exato. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada mesmo pelo convite, por tudo que você organizou, mesmo estando aí numa semana tão difícil, uma semana pessoalmente tão exigente. Muito obrigada mesmo. É como eu falei, né? Mulheres inspirando mulheres, mulheres apoiando mulheres. Eu acredito nesse movimento, eu acredito na transformação que isso pode gerar. Então, eu espero que a gente ainda tenha muitos outros momentos. Um beijo enorme para cada mulher que entrou aqui. Denise, um beijo, um beijo, um Ah, que beijo bom. mesmo. Olha, eu Amo adorei. você. Sou fã da Eu Glá, adorei, maravilhosa. Diana. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão imensa também.
Gratidão, meninas, mamães, mulheres lindas, maravilhosas, gratidão aí por esse tempo, por vocês terem assistido. Quem não assistiu, que vai assistir a reprise, compartilha aí, salva esse vídeo para vocês assistirem quando quiserem. Sigam a Glaucia, essa mulher maravilhosa, incrível, essa mãe sensacional. Um beijo grande para todas. Beijo, Tchau, Maria. beijo, gente. Beijo, Tchau, beijo. Maria. Tchau, Tchau. queridas. Beijo. Beijo.